a palavra. Vou fazer, então, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação muito grande da Casa da Educação apresentar esse webinar para vocês sobre um assunto extremamente importante hoje no mundo, que é essa questão do mindset ágil, mindset. Hoje, se vocês olharem a reforma da educação brasileira, né, as habilidades socioemocionais estão lá com grande ênfase, porque, na verdade, as próprias instituições de ensino superior, hoje, criam habilidades profissionais, mas estão o seguinte: ou você tem que ter uma questão resolvida nessa questão de habilidade socioemocional para, de fato, ter um sentido no seu trabalho, porque as pessoas, às vezes, não são nem demitidas por incompetência, mas por uma questão mesmo emocional, né? Então, esse assunto, ele precisa ser debatido sempre, porque nós precisamos estar abertos às transformações que o mundo vem apresentando, e, para tanto, a gente precisa se trabalhar bastante nisso, para não ter a tendência de refutar aquilo que é novo, né? Muitas coisas que foram ditas que eram sonho, bobagens, isso não tem nada a ver, se transformaram em grandes negócios. E, para isso, a gente, né, tem aí a Regina Campilongo, que é uma professora, a maioria, aí, pelo jeito, já conhece, palestrante, com experiência internacional aí de 25 anos em instituições financeiras, grandes instituições financeiras, em 5 países, né? Uruguai, Chile, México, Argentina e Espanha. E, afora isso, os treinamentos que ela vem ministrando em empresas. Então, ela está absolutamente com o tema na ponta da língua. E esse tema, quando ela começar a falar, todo mundo vai ver que é a gente olhando para a gente mesmo para poder ficar melhor e, com isso, aprender mais. Então, Regina, bem-vinda, obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação, e eu espero que, ao final da noite, todos saiamos ainda mais angustiados pelo saber mais. É esse o objetivo. Boa noite. Muito obrigada, boa noite para quem eu estou vendo agora, Caleb, Lulu, Ana, minha linda, boa noite, seja bem-vinda. Mariana Pimenta, boa noite, muito prazer em recebê-la. Letícia, quem chegou aqui, o Marcos, eu já recebi o boa noite dele aqui pelo bate-papo. Fernanda, Jorge, a Érica, Aurélio, Claudinei, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa agora, são 7h04, com o nosso conteúdo dessa noite. Edmilson já me apresentou, eu sou Regina Campilongo, pode me chamar de Regina, pode me chamar de Rê. O contato aqui comigo pode ser pelo chat, tá? Pode também ser pelo microfone. Pelo chat eu vou pedir ajuda o Edmilson ou da Silvia, se eu deixar passar alguma coisa aqui, me dá um toque que eu vou respondendo o que vocês forem trazendo. E o meu desejo é trocar. É trocar experiência, é trocar aprendizado, porque eu sempre saio daqui rica de conhecimento de tantas coisas boas que vocês trazem. O tema dessa noite, dessa 1 horinha que a gente vai passar, eu vou confessar já de cara o desafio que é falar de um tema tão incrível com pessoas incríveis em 1 hora, gente. É desafiador, assim. Tem hora que eu falo assim, como vai ser? Mas vai ser. Até o final vai ser. Nós temos 3 grandes temas para navegar. É claro que é só um contato com os temas, porque a gente tem um tempinho bem curtinho de 1 horinha, mas já dá para plantar a sementinha. E os temas que nós vamos explorar é o mindset de crescimento, focando a agilidade, a produtividade, os OKRs, que é essa metodologia que vem lá da década de 70, né, usada lá pelo Andy Grove, lá na Intel, e replicada e trabalhada pelo John Doerr até hoje. E os CFRs, que traz esse lado todo do humano e conecta aquilo que importa, aquilo que é relevante, que somos nós, pessoas. E é nesse navegar que eu convido vocês, então, para estar aí comigo nessa próxima hora. Quando a gente fala sobre mindset, quando a gente fala sobre produtividade, quando a gente fala sobre agilidade, a gente fala de uma trilha. Eu, no começo, estava aqui trocando uma ideia com a Letícia, né? E a gente estava falando que a agilidade ela passa por um processo de pensamento. Quando eu me conecto ao mundo ágil,
quando eu saio do mundo tradicional, eu tenho uma trilha que passa por 3 grandes estágios: o autoconhecimento, como eu sou, como eu funciono, e aqui a gente se conecta diretamente com o mindset. Um segundo estágio que me conecta ao outro, né? Então, me conecta ao relacionamento, às conexões humanas, porque o que a gente conquista na visão do grupo, na visão da parceria. E o terceiro grande momento é um estágio onde a gente fala sobre agilidade, que é a ação. Então, é transformar todo aquele aprendizado em ação. É um grande convite para a gente ir para cima. Então, tudo é construído com base numa trilha, e a trilha que vocês experimentarão hoje nessa 1 hora é a formação de profissionais ágeis que trabalha com mindset de crescimento e os conceitos dos OKRs. Depois explora a estruturação do OKR e liga a produtividade, né? Que essa grande pegada, como que eu me torno mais produtivo nesse mundo ágil, virtual, híbrido, né? Agora com a maior parte das empresas retornando ao ambiente presencial e considerando também o home office, como é que fica essa história? Aí a gente se conecta com o que o Economic Forum nos convida para olharmos como relevante, vamos dizer assim, que é o profissional do presente e do futuro por meio da habilidade ou da competência do pensamento sistêmico, o pensamento analítico, e aí a gente operacionaliza, né, quando fala de ação, os superpoderes dos OKRs e conecta aos CFRs. Então, vamos experimentar um pouquinho dessa trilha para entender como isso daqui tudo funciona. Muito bem. O primeiro convite para essa conexão vem por meio de uma pergunta. Como o nosso mindset, aquilo que eu penso, meu modelo mental, impacta o resultado que alcançamos na vida? Vocês já pararam em algum momento para pensar sobre isso? Como que esse pensar, como essa estrutura de modelo mental impacta o seu resultado? Qual é a responsabilidade que ele tem? Se você fosse chutar um percentual, qual seria esse percentual? 10, 20, 50, 80 ou 100%? Estaria uns 80%. 80%. Ok. Eu vou dizer, Mariana, de 70%, que 70% o Aurélio. Gente, é desafiador, às vezes, assumir isso, né? Mas a grande verdade é que o nosso mindset impacta 100% dos nossos resultados. Existe uma teoria bem antiga, lá de 1940, acho que não é tão antiga assim, né? É antiguinha, do Rudolf Stein, que é o pai da antroposofia, que ele introduz um conceito bem interessante que diz o seguinte: tudo aquilo que eu penso gera um sentimento, que gera um desejo, que gera um comportamento. Ou seja, o pensar, ele inicia essa tríade que gera como resultado aquilo que eu entrego de devolutiva para o meio externo, que é o meu comportamento. Então, o pensar, ou o meu modelo mental, tem um impacto direto nos meus resultados. E aí, para ficar mais fácil, muitas vezes, quando a gente fala sobre um caso, quando a gente não fala diretamente sobre a gente, fica mais fácil a gente analisar. Então, vamos ver como isso funciona? Eu trouxe um estudo de caso aqui para a gente fazer nesse momento, e ele tem como base a seguinte história. Ela é verídica, tá? Eu só não vou contar a história nomeando a empresa. Em uma determinada empresa do mercado, a alta liderança está vivendo um problema complexo, onde o time operacional não demonstra um desejo genuíno de crescer e vive dando desculpas para a falta de comprometimento e baixa performance. Já a liderança intermediária conflita negativamente e, frente à tomada de decisão, não consegue chegar a um acordo comum, bom para as partes e também para a empresa.
Como resultado, a empresa vem perdendo espaço e tanto seus clientes estão buscando os concorrentes, como os principais talentos estão saindo para o mercado. Pergunta para a gente trabalhar. E aí eu vou deixar vocês decidirem como vocês querem trabalhar esse case, com foco na seguinte resposta: de qual forma a liderança pode solucionar esse problema? Quem quiser trabalhar não vou conseguir... Deixa eu ver só uma coisa antes de eu oferecer. Sim, dá para fazer. Então, assim, eu vou convidar vocês, como a gente está num ambiente democrático, para vocês escolherem. Quem quiser trabalhar com esse case em salas menores e poder compartilhar ideias com os demais, vota na opção 1. Quem quiser fazer aqui em plenária e responder a ideia de solução pelo chat ou microfone, vota no número 2. Vamos lá? Rapidamente em votação. Quem quiser fazer em grupos menores, número 1. Quem quiser fazer em plenária, número 2. 2, 2, 2, 2, 2. Caramba, quase unânime. Então, vamos lá, vamos em plenária. Eu gostaria, então, de ouvi-los. Né? Como a gente vai pela maioria, deixa eu ver se não mudou aqui, número 1 teve um voto, 2, 2, 2, 2, 2. Mais alguém? Caleb, 1, teve 2, 1. Tá, então vamos pela maioria. Pela maioria, eu gostaria de ou lê-los pelo chat ou ouvi-los. De qual forma, se você fosse líder neste cenário, você solucionaria o problema? O que você sugeriria para a solução? Eu acho que, enfim, eu estou começando assim faz pouco tempo na liderança e um dos desafios que eu tenho é um pouco disso também. Por enquanto está sendo muito por tentar desenvolver a cultura assim nas pessoas que estão ali, né? Então acho que de primeiro momento assim, enquanto estou conhecendo o time, ainda estou analisando cada um do perfil, percebendo assim justamente pessoas assim que estão confortáveis do jeito que estão. Uhum. E eu eu penso que eu vou transformar a cultura deles. Não sei se alguns já têm se mostrado uma resposta, outras pessoas ainda não, mas eu acho que esse é um caminho que pode ser traçado. Legal. Então, você trabalharia o conhecer o time para, então, trabalhar a cultura e criar novas oportunidades. É isso, Caleb? Isso, porque eu entendo assim, cada pessoa tem um comportamento, aceita sugestões diferentes, são impactadas ou de formas diferentes, né? Perfeito. Acho. O Carlos compartilha aqui da mesma opinião, né? Ele também buscaria entender a cultura da organização. O Rodrigo solicitaria um feedback positivo e franco a todos os funcionários. A Fernanda, ela mudaria de departamento de quem não se adaptou ao que está fazendo. A Mônica realizaria uma roda de cultura para ouvir as pessoas sobre elas entenderem o propósito delas aí dentro da empresa para ajuste da rota. A Elizabeth entenderia as pessoas e ouviria. Legal. Mais alguma ideia? Mais alguma sugestão? Diálogo entre liderança e equipe. Legal. Muito bom. Então, olha só que legal, né? A gente está num grupo aqui de 28 pessoas, e várias pessoas com várias ideias, algumas semelhantes, outras iguais, outras diferentes, né? Georgia coloca engajamento e entender o que a equipe compreende da missão da empresa. E aí, né, tem uma coisa que sempre vem na nossa cabeça. Será que a gente está fazendo certo? Será que aquela solução que a gente pensou é a melhor rota? Será que a gente tem outra alternativa além daquilo que a gente pensou?
Ou mesmo que aquilo que a gente pensou, será que vai gerar um bom resultado? Né? Aí Rosa coloca, é preciso saber o que a equipe precisa, e o Marcos coloca, ele entenderia o ambiente e quais os mindsets estão envolvidos para depois trazer um plano. A Mônica reforça a questão da escuta voltada para a equipe. E aí, a gente tem uma informação bem importante aqui a ser considerada. Para colocarmos em prática a melhor solução, é necessário analisarmos as interações com um todo. A esta percepção do todo unificado, chamamos de sistema. E o que é esse sistema? É o conjunto de elementos organizado e orientado para um fim. Então, quando vocês dizem, eu vou conversar com a equipe, eu vou trabalhar a cultura, eu vou me conectar com aquilo que está disponível no ambiente para buscar uma solução que atenda a todos, nada mais, nada menos do que vocês estão trazendo como foco e como solução, chamado de sistema, que é essa grande conexão. Isso significa que quando a gente olha o todo e considera o sistema como o centro, a gente está trabalhando com a solução mais ampla para ambientes complexos. Regina, não entendi muito bem o que você quis dizer. Para simplificar, quando a gente lida com a complexidade, a forma de encontrarmos a solução que melhor atende ao todo é olhar para as inter-relações. E aqui eu não falo só pessoas. O que constrói a cultura de um ambiente? Na sua opinião, claro. Podem arriscar. O que constrói a cultura, Caleb? Você que falou sobre trabalhar a cultura. A cultura, eu entendo que é aquilo que é um pouquinho subjetivo, enfim, não é tão subjetivo, mas é difícil falar. Não sei se eu poderia dizer que é aquilo que é comum a todos ali dentro da organização, da corporação, e dentro disso, enfim, aquilo que as pessoas ali sentem liberdade, enfim. Legal. A crença, envolve crença também, naquilo que eles acreditam como moral, ética. Olha que legal que você está falando e o que o pessoal está colocando aqui no chat. Vocês estão trazendo um mix entre causa e efeito. O que constrói uma cultura é o sistema, que é a conexão entre as pessoas, entre o meio, entre tudo aquilo que está disponível de forma organizada e orientada para um fim. Então, a minha atitude, o meu comportamento, a minha fala, ela muitas vezes impacta o meio e gera uma cultura. E o meio também impacta aquilo que eu devolvo ao ambiente. Então, por exemplo, se o meu time ele se encontra para um happy hour no bar, provavelmente a cultura desse mesmo time no bar é diferente da cultura desenvolvida dentro da empresa. Então, aqui o impacto do meio é direto. Então, esse sistema tem a ver com uma conexão entre pessoas, entre relacionamentos, entre meio ambiente e gera um impacto na comunicação, na forma como as pessoas confiam ou não uma na outra, como elas se comprometem, como elas se engajam, como elas performam e como elas assumem a responsabilidade por aquilo que está disponível. Então, vocês trouxeram informações riquíssimas aqui no chat que constrói causa e efeito no movimento cíclico para construir, para compor a cultura. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Posso seguir em frente? Sim?
Então, eu estou me baseando aqui em quem eu estou vendo, tá? A Mariana, o Carlos, Caleb. Então, vocês vão me ajudando aí. Se tiver algo mais, e falar, para aqui um pouquinho. A Rosa deu um ok, Mônica ok. Então, vamos em frente. Então, aqui, seguindo em frente, a gente falou o que é sistema, essa conexão do todo, essa influência e esse impacto que nós temos entre uma relação cíclica de causa e efeito. E aí, a gente tem algo que é muito importante que faz parte desse mundo ágil, que é uma característica, um comportamento nosso para lidar com a complexidade. E esse comportamento ele foi denominado pensamento sistêmico pelo Peter Senge, num livro incrível chamado A Quinta Disciplina, onde ele define esse pensamento que ajuda muito a gente a achar a melhor solução frente à complexidade, como um quadro de referência conceitual, aquilo que eu extraio do meio e conceituo. Um conjunto de conhecimentos e ferramentas para esclarecer os padrões como um todo e ajudar-nos a ver como modificá-los efetivamente. Isso significa que quando eu estou numa situação, num problema, num desafio, em algo que para mim é complexo, porque eu não sei lidar com aquilo, porque eu nunca vivi e porque aquele modelo me desafia de alguma forma a lidar com o novo, a lidar com a mudança, o que eu faço aqui? Eu crio uma referência baseado em pesquisas, baseado numa visão ampla, em trocas, em análises, que me levam a concluir a forma que eu posso me desafiar, que eu posso propor uma alternativa de solução. E, continuando ainda dentro do pensamento sistêmico, eu tenho a oportunidade de experimentar, ajustar a rota, experimentar, ajustar a rota, até encontrar aquilo que funciona para o meu estilo. Então, pensar de forma sistêmica tem uma grande diferença daquilo que a gente, até muito pouco tempo, acreditava como solução única, que é o pensamento mecanicista, ou o pensamento cartesiano, ou o pensamento analítico. Quando a gente olha para a nossa história e a gente se conecta à era industrial, 1.0, 2.0, até aproximadamente a fase 3.0, que é quando a gente sofre aquele grande impacto da tecnologia, da internet, da influência do consumidor no meu desejo de comprar algo, a gente trabalhava muito baseado no pensamento analítico-mecanicista. E, de uns tempos para cá, não é algo tão antigo, não, a gente deve estar falando aí de uma mudança de aproximadamente 30, 40 anos, nasce o pensamento sistêmico, também conhecido como ecológico ou holístico, aqui não menciona, mas também é conhecido como exponencial, em algumas teorias conceituado como pensamento feminino, e o pensamento mecanicista ou analítico como masculino. E aí você pode me perguntar, então quer dizer que com pensamento sistêmico, que é o comportamento do profissional do presente e do futuro, da década atual, eu anulo o analítico? Não. Significa que, dependendo do meu desafio, eu vou trabalhar com um tipo de pensamento e, dependendo do meu desafio, com outro pensamento. Por exemplo, se eu estou lidando com um erro no relatório, com uma extração de dados para a contabilidade, para a área financeira, muito provavelmente o que vai me ajudar a resolver este desafio é o pensamento analítico. Por quê? Ele trabalha em partes, então ele particiona o problema, ele foca o objetivo, ele respeita uma hierarquia e ele tem um desenho linear entre causa e efeito. Já no pensamento sistêmico, ele é usado para desafios complexos. Onde é que está o problema? Eu tenho que ampliar a visão, eu tenho que considerar outros fatores, como vocês mesmos trouxeram nesse desafio aqui que eu apresentei para vocês, né? Onde é que está o ponto? Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso me conectar à cultura para identificar onde está o real problema, o real desafio, para então buscar uma solução que é a melhor solução. E no pensamento sistêmico, eu tenho uma visão do todo, eu tenho uma visão dos relacionamentos,
que são as conexões do sistema, eu tenho essa visão ampla em rede, e a causa e efeito ela é distante, porque ela é exponencial, ela é cíclica, e muitas vezes ela confunde. Então, aqui tem uma lista que leva a gente a considerar o momento que a gente dispara em nós essa habilidade do comportamento vinculado ao pensamento sistêmico e ao pensamento mecanicista. E aí você pode me perguntar assim, puxa, mas será que eu tenho esses dois comportamentos aqui comigo? Eu vou dizer uma coisa, todo ser humano tem. Alguns, dependendo do perfil comportamental, né? Por exemplo, se eu sou mais voltado para dados, se eu gosto mais de detalhes, se eu tenho uma habilidade muito grande para fazer pesquisas estatísticas, eu provavelmente tenho o pensamento analítico mais desenvolvido. Se eu sou uma pessoa muito focada em resultado, uma pessoa muito criativa, uma pessoa que não lida com detalhes, com tranquilidade, eu provavelmente tenho um pensamento sistêmico mais desenvolvido. Então, perfis são complementares. E quando a gente fala de agilidade, a gente lida com esses dois pensamentos para que a gente consiga um resultado, uma conexão que nos convida a fazer algo diferente. Tudo bem até aqui? Perguntas? Eu vou continuar evoluindo aqui com o tema, e aí, se você tiver alguma pergunta, é legal validar, porque pode ser pergunta de outro também. Nada, nada? Então, vou em frente. Aqui no bate-papo, deixa eu dar uma olhadinha. Meu pensamento, acho que foi mecanicista, de trocar pessoas de departamento. Boa reflexão, Fê, será que foi? Vai depender muito do ponto de vista, né? Às vezes, sim. Às vezes, você já tem o dado que aquela pessoa ela não se adaptou ao meio, então que vale a pena trocá-la. Você já foi direto numa análise bem focada, bem pontual, e já resolveu. Em contrapartida, também pode ser uma visão sistêmica se você olhou para o todo, né, e descobriu uma conexão onde aquela equipe não vem performando frente aos desafios ou frente ao perfil de liderança, e que isso pode ter sido gerado por uma atitude de uma outra área. Então, dependendo do foco, a gente pode ter na sua solução tanto o pensamento sistêmico quanto o analítico. Tudo bem? Legal, muito bom. É isso aí. Então, aqui é um mix o tempo inteiro. Alguém já ouviu falar dos processos de design, como design thinking? O design thinking, né, o design sprint, que convida a gente para pesquisar, para ampliar esse olhar para a oportunidade, seja do ponto de vista da experiência do usuário, do ponto de vista da experiência do cliente, né? A gente trabalha o tempo inteiro nessa visão do diamante, focando, ampliando, focando, ampliando. Ou seja, trabalhando no sistêmico, trabalhando no analítico, para aí sim dizer, a gente agora tem a melhor solução. E aí, a partir deste momento, a gente constrói o objetivo e define a prioridade. Tá? Então, processos de design que antecedem o objetivo, o projeto, ele convida a gente para experimentar esses dois pensamentos, que são o sistêmico e também o analítico. E aí, quando a gente fala de pensamento, logo vem para a gente uma palavrinha que está muito na moda, mas eu acho que ela está na moda. Eu não gosto, não sou muito de modismo, não, só para me vestir, tá? Para teoria, para conteúdo, eu gosto muito de embasamento. E o mindset é uma palavrinha, assim, gente, que está muito em voga, e aí ele tem uma explicação. Ele está muito em voga porque ele é a base da agilidade do profissional ágil. Então, por onde a gente começa? Quando a gente se desafia ao complexo, quando a gente se desafia a colocar em prática um pensamento sistêmico, quando a gente se desafia a experimentar algo desconhecido. Aqui, pelo modelo mental,
Lembra que a gente trabalhou no primeiro momento do nosso bate-papo com a pergunta, né? Que eu deixei aqui para vocês referente ao impacto do nosso mindset no resultado? Está aqui, então. Quando a gente fala de pensamento, quando a gente fala de mindset, a gente fala do mecanismo que leva a gente a interpretar a realidade externa. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu absorvo do mundo externo, passa pelo meu filtro. O meu filtro, normalmente, é chamado de viés. No livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele especifica o que é esse viés, que é a nossa verdade. Né? E ele coloca muitas vezes em dúvida, né? David Bohm, pelo livro Conexões Ocultas, ele trabalha muito com a física quântica e ele traz esse desafio para a gente. Né? O que é a minha verdade? O que é a verdade do Carlos? O que é a verdade da Rosa? O que é a verdade do Rodrigo, da Mônica? Além do viés daquilo que a gente acredita. E aí a gente tem essa referência nos filmes, né, que eu acho bem legal, no Interestelar e no Matrix. Aquela verdade, que é a minha verdade, ela não é absoluta, porque vai depender do meu modelo mental, da minha tradução do mundo para aquilo ser verdade. Então, se eu olho para algo que a Luana olhou e as duas concordam que aquilo é aquilo, a gente tem o mesmo viés. Provavelmente porque a gente tem uma experiência similar, porque a gente tem uma linguagem similar. Agora, pode ser que a Geórgia traga uma outra visão e nem por isso ela esteja errada. Porque modelo mental ou mindset trata-se de uma das formas mais utilizadas para representar o mundo e ver e interpretar os acontecimentos em volta. Isso significa que, se eu acreditar que a liderança é o problema causador daquele case, pode ser que eu demita a liderança inteira e não resolva nada. Por outro lado, se eu acreditar que o time é preguiçoso e que não foca naquilo que importa, pode ser que eu faça um job rotation com todos e continue não tendo resultado. Então, o pensamento sistêmico ele se conecta ao mindset, gerando possibilidades ou alternativas. Agora, uma coisa tem de muito importante e relevante nessa história, que passa por uma autorização minha. Ou seja, se eu vejo que algo não está funcionando e eu não tenho solução para aquilo, o melhor caminho é eu me permitir para ver algo diferente daquilo que está disponível. E essa permissão passa pela aceitação. Olha, deixa eu experimentar para ver se eu tenho outros caminhos. Esse negócio de agilidade funciona como mesmo? Eu vou experimentar, eu vou testar. E aí eu começo, então, a lidar com a questão que o design também nos convida bastante, que é antecipar o fracasso. E aí, gente, acho que eu não preciso nem dizer, se a gente está aqui numa faixa etária entre 30 anos de idade e 40, lidar com erro é uma coisa que não é nada fácil, né? Como é que eu vou preparar o meu modelo mental para falar assim, não, tudo bem, você errou e não tem problema, se desde pequenininho eu fui alimentado para ter sucesso, para dar certo, para ter as respostas prontas. Me conte, como é que eu faço? Desafiador, né, gente? Mas tem solução, tem solução. Por quê? Como que eu funciono ou como eu crio um modelo mental? Ele é criado por meio de 4 filtros. O primeiro dele é pelo sistema nervoso, que são as sinapses que o meu sistema cria frente ao aprendizado. Isso significa que quanto mais eu estiver aberto a aprender algo novo, a me desafiar, mais sinapses cerebrais eu criarei e mais oportunidade de criar um novo modelo mental, que é resultado da criação dessas sinapses, eu terei. Então, novamente, depende de mim. A segunda forma é pela linguagem. Então, a forma como eu me expresso e como eu traduzo a linguagem do outro cria um modelo mental. Nossa, a Letícia
Quando ela fala, ela olha no olho, ela me dedica atenção e me sinto super acolhida. Eu me abro ao aprendizado, eu me abro a essa experiência de um novo modelo mental. Agora, se eu achar que a Silvia, por exemplo, falou algo que foi muito contra mim, que eu levei para o pessoal, eu vou me desconectar. E a mesma coisa acontece com a minha linguagem verbal e não verbal. Então, aprender por meio da linguagem significa estar consciente aquelas traduções que eu faço do que eu vejo e do que eu ouço. O terceiro filtro, que impacta diretamente na construção do meu mindset, que também pode ser uma forma de aprendizado, é a cultura. Também conhecida como segurança psicológica de um time. Aquela força que o sistema cria por meio das inter-relações é o que possibilita experimentos e aprendizados. Então, vocês várias vezes citaram, né, como solução trabalhar a cultura. Isso significa trabalhar o conhecimento, o relacionamento que eu tenho com o outro, que eu tenho com o meio. Por quê? Quando eu começo a questionar internamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito, eu estou no momento, numa oportunidade de aprender algo novo. Então, se a Liz trabalha num ambiente onde ela sempre lida com os mesmos perfis, com os mesmos profissionais, com os mesmos problemas, ela tende a resolver tudo igual. Se alguém convidá-la para algo novo, diferente, inovador, dentro do ambiente que ela está, ou em outro ambiente, ela provavelmente vai criar caminhos, ou seja, modelos mentais de inovação para experimentar coisas novas. E o último filtro é a história pessoal. Tem sim a ver o que eu vivi na minha vida, como eu classifiquei as minhas experiências, como eu vi aquilo que estava disponível, impacta direto no meu modelo mental. Então, por exemplo, se eu acredito que Deus ajuda quem cedo madruga, o que vai acontecer com o meu comportamento? Alguma ideia? Deixa eu ver aqui no chat. Tem algumas ideias aqui. Vou acordar cedo para acordar cedo, eu vou madrugar. Isso é o que eu acredito. É isso aí. Tá? Puxa, mas será que é só essa verdade que existe? Se eu acreditar piamente nisso, eu vou olhar para as outras pessoas e dizer assim, olha só, esse aí não vai ter sucesso porque ele chega no trabalho tarde, ele dorme até tarde. Se eu me permitir experimentar por um novo filtro, espera um pouquinho, acho que o Marx acredita que quem é flexível frente ao tempo tem sucesso. Deixa eu experimentar o modelo dele. E pode ser que eu me surpreenda aprendendo algo novo. Então, olha que louco o que o nosso modelo mental, a nossa crença cria na gente. Quando a gente tem algo muito enraizado, que vira um hábito, porque o hábito começa por uma experiência. E essa experiência repetida faz com que aquilo se enraize e vá para uma parte do meu cérebro chamado hipocampo e lá fique armazenado para que eu acesse automaticamente o tempo inteiro. Que nem escovar os dentes. Gente, quem é que fica pensando quando escova os dentes? Começa pelo lado direito, de cima para baixo. Agora vai para o lado esquerdo, 10 vezes, de baixo para cima. Alguém faz isso? Não, porque já entrou no piloto automático. E a mesma coisa acontece com as nossas crenças. Quando a gente entra no piloto automático, a gente se desconecta das outras possibilidades e alternativas. Mas, Regina, por que você está me contando tudo isso? Porque quando a gente é convidado a entrar no mundo ágil, vários modelos mentais, várias das nossas crenças são convidadas a se readaptarem. É um processo de desconstrução para depois construir. Então, quando eu falo de agilidade, eu não estou falando só de techniques. Aprende uma teoria, uma metodologia e vai em frente. Aceita um frame, que pode ser um Scrum, pode ser um Lean, pode ser um Kanban, e segue em frente.
Quando eu falo de agilidade, eu falo de uma mudança de modelo mental. Falo de uma mudança de comportamento, porque eu vou lidar com uma série de crenças, com uma série de modelos que eu constituí como verdadeiro e desconstruí. Faz sentido isso para vocês? Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho, que eu estou falando, e estou numa dúvida aqui. Se vocês estão processando, se vocês estão se conectando, ou se isso tudo parece um absurdo. Liz, me conta um pouquinho aí, como é que está para você? Eu acho que faz total sentido. Eu trabalho numa empresa que ela é relativamente mais antiga, e então uma empresa muito tradicionalista, que está migrando para esse modelo ágil, e eu vejo que existe uma dificuldade muito grande das áreas, principalmente áreas mais estruturadas, como a minha, que é finanças, em aceitar esta mudança e entender. Então, por exemplo, criaram alguns princípios da diretoria de finanças, e um dos princípios era aceitar o erro, e as pessoas se incomodaram muito com isso, sabe? Porque a gente trabalha com números, a gente trabalha com reportes, a gente trabalha com as informações que a gente faz para o mercado, então aceitar o erro para eles é muito difícil. Então, eles se incomodaram com isso. Não tem que aceitar, eu tenho que, errar de vez em quando, mas eu não tenho que fazer ovacionar o erro, né? E eu acho, na minha opinião, é exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem que sim pegar o erro e falar assim, tá bom, eu errei, o que eu aprendi com isso? E tem que sim valorizar o erro. Porque quando a gente não valoriza, o que eu estou fazendo com os meus funcionários, com os meus colaboradores, é falar assim, olha, o que você fez está errado, você fica com vergonha, você tem que esconder, e como se a estrutura inteira não aceitasse, sabe? Então, eu acho que sim, tem uma quebra de paradigma, e paradigma de pessoas que, apesar de nós sermos jovens e tal, tem pessoas que estão ali há muitos anos, e a gente foi construindo essa relação e essa cultura com quem já estava ali há mais tempo. Eu não sei qual é o experimento que fala, eu acho que está no livro eu não sei qual é o livro, mas que fala dos macacos, que é assim, você coloca 5 macacos na jaula e você vai trocando um. E aí eles aprendem que toda vez que eles forem tocar na campainha, eles vão levar um choque, né? Eu não lembro qual é. E aí, tipo assim, depois que você já trocou todos os macacos e ficaram só macacos novos, que não estavam na primeira experiência, eles já absorveram aquela cultura. Então, eu vejo que a gente é muito assim. Então, quando você vem com uma ideia diferente, a primeira reação das pessoas é meio que dar um stop, assim, né? É te ver com os olhos meio diferentes, assim. Então... E é bem interessante você trazer isso, porque a gente muitas vezes se pega perguntando, né? Por que eu estou repetindo aquele comportamento? E aí a gente ouve como resposta, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também. E a agilidade não tem resultado baseado nesse modelo mental. Eu faço porque todo mundo faz assim. Porque aqui a gente tem um convite para o disruptivo, né? Fazer entregas de valor em curto prazo, com times pequenos e especializados, seguindo um frame de total transparência e se conectando com o time inteiro diariamente. Uau, é desafiador. Muito obrigada, Liz. Obrigada, Cássia. Obrigada, Marília. Obrigada, Bianca. O Marcos coloca: só se erra quando se está fazendo diferente. Isso pode apresentar novos e inovadores caminhos. E aí, o ágil também nos convida assim. Não é errar por errar. É errar no momento que você é convidado para errar. Então, por exemplo, no momento de design, porque se você errar no fim de um projeto, vai custar caro, vai custar tempo e vai custar eficácia. Então, até esse convite não é uma anarquia, ele tem um processo de organização. E é muito legal essa conexão. Obrigada, gente. E aí, como utilizar, então, o mindset para aumentar o foco na solução e produtividade? Talvez seja essa a resposta que você veio buscar aqui, talvez seja algo similar, talvez seja essa sementinha da curiosidade, mas a gente tem algo que a gente pode se conectar profundamente, que é um convite da Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset de Crescimento, e ela pontua o humano em 2 grandes visões. No mindset fixo, que é aquela pessoa que acredita que ela nasceu sabendo aquilo e ela vai morrer sabendo aquilo. Então, não adianta se desafiar, não adianta lidar com as dores internas, porque aquilo que estava disponível quando ela nasceu, ela vai morrer com aquilo.
E aquilo que estava indisponível, ela vai morrer sem aquilo. E ela traz uma informação muito legal que conecta direta com as nossas sinapses, que até pouco tempo atrás, mais ou menos uns 10, 15 anos, a gente acreditava que o ser humano aprendia, se desenvolvia nessa questão de criar novas sinapses até a adolescência. Hoje em dia, por meio da evolução de toda a neurociência, de todo o sistema aí de tomografia, ressonância magnética que a gente tem disponível, a gente descobriu que as sinapses são criadas e são desenvolvidas até a gente morrer, gente. Então, a gente pode aprender o tempo todo, quando a gente quiser. Esse é o único fator de decisão, quando quisermos. E o mindset de crescimento é exatamente essa conexão com a nossa crença que qualidades como a inteligência ou a capacidade para realizar uma tarefa, elas são maleáveis e podem ser aprimoradas por meio do aprendizado e do esforço. Quando eu me desafio para algo, mesmo que seja incômodo, porque aprender algo, né, é um processo de mudança, muitas vezes dói, muitas vezes incomoda. Mas quando a gente se permite, a gente trabalha essas novas sinapses e, com certeza, algum aprendizado a gente leva com a gente. A gente pode não chegar naquilo que a gente almejou, a gente pode não conquistar aquele objetivo que a gente traçou, mas a gente aprendeu na trajetória. Então, um convite que eu deixo aqui para você, para praticar o mindset de crescimento, para se conectar com o que a Carol Dweck traz para a gente, vinculado ao mundo ágil, vinculado às oportunidades, se você tiver um pensamento negativo sobre você, qualquer um que seja, substitua-o por um pensamento positivo e genuíno. Genuíno, eu quero dizer, em algo que você realmente acredite. Não em algo que eu disse ou que um amigo disse, porque funcionou para ele. Aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, se você foi convidado a lidar com uma nova tarefa e você acha que é muito complicado e que é melhor não se envolver porque você vai se dar mal, que tal praticar um novo pensamento? Adoro aprender coisas novas, vou experimentar. Isso faz sentido e pode ser que funcione. Se todo comportamento ele é modelado ou estruturado pelo pensar, quando eu me convido a pensar algo novo e eu estou consciente, eu colho resultados diferentes. Essa afirmativa é verdadeira aí para vocês que estão me ouvindo ou estão achando não, isso não funciona? Vou voltar à afirmação. É verdadeira. É verdadeira, Caleb? Você já experimentou mudar um pensar e colher comportamentos diferentes? Sim, já em desafios profissionais mesmo, assim, é isso que você falou, é bem verdade, assim, a gente está quase que programado a dizer não para as coisas. Quando alguém vem dar alguma sugestão nova, você está mais pronto para dizer vários nãos do que dar a oportunidade de fazer com que aquilo aconteça, né? Não sei porquê, mas na minha cabeça vem muito isso, e pessoas com que eu convivo também a gente vê muito disso, tipo, estão muito prontos para o não e para o sim, tem que fazer esse esforço, esse exercício para dizer o sim. Vou te contar por quê. Todo o processo de mudança que o ser humano vivencia, depois da euforia, vem a negação. Ai, meu Deus do céu, acho que não vai dar certo. Ai, isso não é para mim. Ai, meu Deus, estou ferrado. Nossa, eu sei que eu estou preparado, mas eu acho que o Aurélio seria melhor que eu para essa posição. Ou talvez a Maria Beatriz faça ainda melhor do que eu essa atividade. Então, como a gente passa por essa fase de negação e todo aprendizado é uma mudança, a gente antes prefere o não. Bem legal essa reflexão, Caleb. A Mônica coloca aqui, funciona. Reflete diretamente em arriscar, só assim para saber se vai funcionar ou não. Muito bom, Mônica. É experimentar, bem legal. A Letícia coloca, verdade, experiência própria, muito bom. E a Marília coloca, meu pai tem 86 anos e muda com uma frequência incrível. Um exemplo, olha que legal, Marília. Ele se desafia e ele acredita, é isso?
Muito bom. Obrigada por compartilhar. Dá parabéns para ele. Fala que eu não conheço, mas eu já considero incrível, porque lidar com a mudança realmente tira a gente daquela zona de conforto, né? Conforto no sentido de conformismo. Ah, deixa do jeito que tá bom. Aquela frase verdadeira, né? Time que está ganhando não se mexe, não é isso? Gente, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? E agora, como é que faz? Que a agilidade convida a gente à melhoria contínua. Kaizen, né? Kaizen significa melhoria contínua. Melhore aquilo que está bom. Desafiador. Muito bom. E aí, como é que a gente conecta tudo isso à prática organizacional, ao nosso dia a dia? Bom, aqui tem um tema que eu amo, particularmente sou apaixonada, e ele vem muito motivado por uma pesquisa que a Deloitte fez ao longo de 2 anos e constatou que nenhum fator isolado tem mais impacto do que metas claramente definidas, que estejam estabelecidas e livremente compartilhadas para gerar este movimento, para convidar o outro ao aprendizado, para desafiar os modelos mentais que nós temos aqui instalados e estabelecidos. As metas criam alinhamento, clareza e satisfação no trabalho. Sabiam disso, gente? Trabalhar com meta não é fácil, é o simples complexo. Depois que a gente aprende, o negócio voa, flui. Mas a hora que a gente é convidado a estruturar, a colocar todo mundo na mesma página, a gerar engajamento nosso, do time, às vezes não é tão fácil. Agora a gente vai aproveitar uma ideia que eu comentei aqui no comecinho, quando eu fiz a apresentação dos temas, que serve para potencializar as oportunidades e tangibilizá-las. Quantas vezes eu já peguei times grandes que eu trabalho, em consultoria, tendo uma meta incrível, mas quando implanta, não usa. E aí eu normalmente pergunto, mas qual era o valor agregado dessa meta? Para que isso vai servir? E a resposta do time inteiro sabe, o cri, 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 é essa a resposta. O OKR e os CFRs, eles nos ajudam muito a deixar muito transparente a minha prioridade. Eu não quero que vocês respondam, mas eu gostaria de convidá-los para uma reflexão. O que é importante para você hoje? Você tem essa resposta de bate-pronto? A maioria normalmente me diz que não. Então, eu gostaria de deixar essa sementinha aqui plantada com cada um de vocês. Alguns eu já conheço há muito tempo, outros eu estou tendo o prazer de conhecer agora, mas se conectem àquilo que importa para você hoje. E tudo bem se mudar amanhã, e tudo bem se mudar depois. Mas tenha muito claro aquilo que importa, porque isso vai te conectar ao seu propósito, vai te conectar à sua missão, vai te conectar aos seus valores, aquilo que você não abre mão. Então, fica aqui o meu convite. Mariana compartilha. Meta é a melhor coisa, é o direcionamento de tudo. Tem um livro do Brian Tracy que chama Meta, em inglês chama Goal, e ele nos convida e nos desafia. Ele diz o seguinte: quem definiu uma meta clara, real, importante, e da sua alçada, e não conquistá-la em 10 anos, depois de ter se dedicado a ela, ele desafia a contar para ele que ele vai tornar o case público, porque ele desconhece quem até hoje não conquistou. Eu falei, caramba, forte ele, né? Poderoso, é isso aí, gente. Definam meta. E aí, como? Né? Qual é o livro e o autor, Carlos? O livro em inglês é Goal, em português é Meta. E eu posso compartilhar o link, o escritor é Brian Tracy. Ok? Daqui a pouquinho eu posso compartilhar, eu pego o link e eu compartilho. E aí, quando a gente fala de meta tangível, dentro de uma organização, independente do tamanho, independente da estrutura, a gente trabalha com a metodologia de OKRs. OKRs é uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes
em toda a organização, do board até o que a gente chama de time operacional. E aí ele conecta de uma forma que a hierarquia ela vira muito mais horizontal, porque todos os níveis passam a ser ouvidos e passam a ter relevância. OKR significa, o O é de objetivo, a gente também usa OKRs. Objetivo é a direção, é o nosso norte, é o que queremos, o lugar aonde estamos indo. É esse estado desejado aqui, é aquilo que me move a seguir em frente. Tem uma conexão direta com a minha visão. É simplesmente o que deve ser alcançado. Os resultados chaves, eles são os marcos, também conhecido como milestones, que nos conduzirão à conquista do objetivo. O estado desejado ou o objetivo é o topo da escada, é onde eu quero chegar. E os resultados chaves são os degraus para chegar lá, são os marcos. Eles estabelecem e monitoram o como chegaremos no objetivo. No mundo atual, não é mais o que a gente faz que importa, e sim o como, porque o que todo mundo copia. Se for um produto, eu mando para a China, eu compro uma impressora 3D, e em 1 mês, 2 meses, a pessoa cria o mesmo produto. Agora, a forma como eu vendo, como eu atendo, como eu me dedico, como eu me conecto, é o como. E aí entra o quê? Aí entram CFRs. CFRs ou CFR é o como eu conquisto. É a valorização às pessoas, às equipes, ao sistema como um todo. O C tem a ver com conversas, que é o intercâmbio de ideias autêntico, onde eu declaro claramente, abertamente, o meu objetivo, com foco na melhora do desempenho por meio do feed forward, que são os acordos, que é aquela forma de compartilhar o meu estado desejado, e o meu, pode ser do meu time, pode ser da minha empresa. O feedback é a devolutiva desse alcance, então é uma comunicação bidirecional ou em rede. Bidirecional, normalmente, quando é corretivo, ou em rede, quando é positivo. Rodrigo fez algo incrível, e eu dou esse reconhecimento de uma forma pública, então é um feedback em rede, para avaliar o progresso e orientar melhorias futuras. E para fechar essa conexão por meio da comunicação, nós temos o reconhecimento, que são expressões de apreço às pessoas merecedoras por contribuições. Existe uma máxima que diz que o pior comportamento de uma equipe é aquilo que o líder aceita. Então, quando eu reconheço aquilo que de melhor o time tem. Quando eu me calo, quando eu não reconheço, seja numa posição de líder ou de par, eu meio que digo para o outro, faça o que você fizer, mas eu não estou nem prestando atenção. Então, reconhecimento, feedback, conversa, é uma forma de conexão, é uma forma de demonstrar atenção plena, é uma forma de criar empatia, é uma forma de colocar em prova o comportamento humano por meio do emocional e por meio do comportamental. Com isso, pessoal, inacreditavelmente, eu consegui passar para vocês aqui em 1 hora o que eu tinha para compartilhar e plantar a semente da formação de times e lideranças ágeis. Para quem quiser mais conhecimento e se aprofundar nos assuntos sobre os quais eu trabalhei hoje, eu indico 4 livros. O Mindset de Crescimento, da Carol Dweck. Ela também tem uma TED incrível, disponível de 18 minutos, que vai convidar você a se conectar com o seu mindset de crescimento. Agilidade emocional, que tem os 4 motivadores que a Susan Devitt trabalha profundamente para a gente criar os modelos mentais ágeis e nos abrirmos àquilo que está disponível e lidarmos com o que de melhor temos.
Avalie o que importa é o livro do John Doerr, que trabalha os OKRs e os CFRs, e o pensamento sistêmico, que é um convite à prática desse trabalho conectado ao sistema como um todo, que eu também considero incrível. E eu termino aqui compartilhando os nossos contatos, para quem quiser me seguir nas redes, LinkedIn, Instagram, conhecer mais sobre tudo que a gente falou, fica o convite, Regina Campilongo. E para quem quiser conhecer a formação de times ágeis, para quem quiser participar do treinamento que nós temos na Casa Educação, aqui representada pela Silvia, que já foi representada também pelo Edmilson, eu deixo o contato aqui da Casa Educação pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Nós temos um treinamento, Sil, me ajuda, que já tem data aberta para quem quiser, 12 horas de treinamento nos dias, me ajuda? Já tem, eu já vou colocar aqui no chat para o pessoal. Ah, legal, obrigada. E vou passar agora... também, eles vão receber depois também um e-mail com um desconto legal aí para quem participou. Ah, legal. Então, agora o que eu gostaria? De abrir para perguntas, respostas, e para quem quiser aqui contar com uma breve mentoria, um direcionamento, um encaminhamento, conte comigo, eu estou aqui. Cássia, obrigada. Letícia, obrigada. E Fernanda, obrigada. Eu estou vendo aqui os obrigadas já no bate-papo. Estou à disposição para as respostas, para as dúvidas. Regina, Oi. É Carlos falando. Oi, Carlos. Essa dinâmica sua foi muito boa. Parabéns aí pelo que você fez. Em 1 hora conseguiu positivo chegar lá. A minha dúvida é o seguinte: todo processo novo, você aprende, visualiza mentalmente, se organiza e diz assim: eu vou para essa inovação e vou praticar. Aí você entra num caminho, abre a trilha e aí a trilha fica pouco visível, você não tem tanta persistência, acaba, depois de algum tempo, chegando à conclusão que aquilo que você pretendia construir acabou não construindo. Eu não sei se eu estou sendo claro nesse pensamento. Como é que se organiza isso para consolidar, para fixar, né, e passar a agir de forma ágil como estrutura na sua vida normal? Tem várias respostas aqui, Carlos, porque a sua pergunta foi bem complexa e profunda. Eu ia começar respondendo-a pelos níveis que a gente passa no processo de aprendizado do inconsciente incompetente, quando a gente não conhece nada, até o inconsciente competente, que a gente já sabe, domina e não precisa mais esquentar a cabeça, porque já faz parte do nosso todo. Agora, você acabou trazendo uma segunda coisa muito importante, que eu acredito que é o reconhecimento da trilha e não só a conquista do estado desejado. E como você pode fazer isso, Carlos? Pelos OKRs. Por quê? Quando eu declaro aquilo que é importante para mim, eu me conecto à linha de chegada. E quando eu olho os principais marcos, eu reconheço a trajetória e a trilha. Então, a minha sugestão para você é que você experimente utilizar essa metodologia. E, principalmente, se desafie com o convite da agilidade. Comemore suas pequenas conquistas, não só a grande conquista, porque cada passo, cada dor, cada aprendizado tem o seu valor, e só você que sabe o quanto você se dedicou para conquistar aquilo. Ok, ótimo. Obrigado. De nada. Rosa. Você aceita convite para fazer apresentação virtual em empresas? Claro, aceitamos. Com prazer, então, e amamos. Eu vou fazer contato com você depois, com mais calma. Eu tenho uma empresa onde eu sou conselheiro, né? Eu atuo em conselhos empresariais. Eu também sou conselheira, Trades Innovation, da Inove School. Tudo junto. Que beleza. High five. Tá bom, eu vou fazer contato através do seu WhatsApp. Eu pensei aqui em uma palestra sobre o assunto numa dessas empresas que eu sou conselheiro. Mas aí a gente fala depois, com calma. Obrigado. Fechado. Aí, tá? Desculpa, Rosa.
É contigo, minha flor. Gostei muito da apresentação, obrigada. E tenho uma questão relativamente a 2 pontos que falou sobre, no meio da apresentação, exemplos de... Bom, eu não entendi, daí a minha questão. Vamos lá. O Scrum e o Kanban. O Scrum e o Kanban. O Scrum é um framework da metodologia ágil. Ele iniciou na área de tecnologia, hoje em dia é muito usado. A questão é essa, é que eu quando leio sobre o assunto vai-me remeter sempre para o meio tecnológico, não é? E eu não estou a entender a aplicabilidade que isso pode ter no meio empresarial fora desse próprio meio. Entendi sua pergunta. Tanto o Scrum, ele foi criado na tecnologia. O Lean, ele foi criado na indústria. O Kanban, ele foi criado na indústria automobilística. Cada um tem um objetivo, porém, todos os objetivos são únicos. Quero dizer o seguinte, o Lean, ele olha para a agilidade dentro da indústria. O Scrum para dentro da tecnologia. Agora, o que foi proposto de prática lá, como reuniões diárias, reuniões de planejamento, de revisão, backlog, controle de backlog, papéis claros e definidos, hierarquia em rede, são modelos aplicados em qualquer indústria. Então, quando a gente fala de Scrum, a gente fala de ideias, de modelos, de frames que agilizam o nosso business. Kanban é a mesma coisa. Desculpa? Então, no fundo, são modelos, não é? São modelos. Que se podem adaptar a qualquer indústria, em qualquer empresa, tipo de empresa, organização. Perfeitamente. Existe um livro maravilhoso, se você quiser conhecer mais a fundo o que é Scrum, como funciona, tem o livro do Sutherland, Práticas do Scrum, tá? Eu super indico para você conhecer mais a fundo. Ok, obrigada. De nada. E o Kanban, que eu ia contar para você, nada mais é do que um cartão que publica visualmente aquilo que eu e o time temos para fazer, estamos fazendo ou já fizemos. São 3 cartões, existe uma ferramenta chamada Trello, que ela é gratuita, e que ela está preparada exatamente para possibilitar essa visão e organização vinculada a objetivos e resultados chaves. Ok, obrigada. De nada. Alguma outra pergunta? Algum comentário, algo que vocês gostariam de trazer? Eu posso fazer um convite agora, gente, que eu não estou me aguentando aqui, só para me despedir de vocês? Eu posso ver vocês? Quem são vocês? Vocês podem abrir a câmera de vocês só para eu ver quem está aí do outro lado? Ai, obrigada, gente. Ai, obrigada. Alguns eu já conheço, o Rodrigo eu já conheço, a Rosa eu já conheço, a Lu eu já conheço, a Marília eu já tinha visto, a Liz participou aqui várias vezes, eu já conheço. Aurélio, deixa eu te ver, olha aqui para mim, Aurélio. Ai, oiê! Muito bem, oi, Fê, obrigada pela sua participação. Adriana, seja muito bem-vinda agora no final, mas eu espero que você tenha aproveitado muito, muito bom te ver, obrigada. Érica, oi, Érica, você está bem aí? Tudo certo? Tudo bem com o conteúdo? Deu para processar? Legal. Quem está aqui? Ademar, oi, Ademar, boa noite. Muito obrigada pela sua presença e participação, foi muito bom. Geórgia, estou te vendo também, muito bom. Claudineia, você está bem? Tudo certo com o conteúdo? Processou tudo legal? Quem está aqui? Lilian, estou te vendo também. Muito bom ter você aqui, tudo certinho com o conteúdo. Alguma pergunta? Tudo certo. Pessoal, eu estou à disposição de vocês. Obrigada por alimentarem, né, a minha energia, a minha áurea toda aqui nessa noite, abrindo as câmeras aí de vocês. Foi muito bom receber vocês e eu espero ter plantado pelo menos a sementinha da curiosidade, que essa já alimenta muito aprendizado. Desejo uma boa noite a todos, fiquem bem,
Gratidão e se cuidem. Beijão, espero revê-los em breve. Obrigada, Regina. Tchau, obrigada Pela energia de sempre. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.